Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes. É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Bom dia, quem escuta de dia, quem é do dia, como dizem os bonequeiros, os poetas populares. Boa noite, quem é da noite, quem escuta de noite o Evangelho, porque toda hora é hora de estabelecer uma reflexão sobre nossa vida espiritual. Já que somos espíritos imortais, precisamos dar esse tipo de alimento à nossa alma, não é? Então, hoje a gente estuda o amar ao próximo como a si mesmo, que Jesus ensina, e de um ângulo bastante interessante. Olhe, a gente vai estudar sobre o que determinados espíritos, chamados arquitetos espirituais, fazem para ajudar as pessoas, aproveitando nossos pensamentos também, tanto quando dormimos, como nas próprias mediúnicas que fazemos. As nossas palavras, nossas ações também, elas vão ajudando a, quando no desprendimento do corpo físico, conseguirmos ajudá-los a plasmar, criar ambientes, jardins, lugares de atendimento aos que sofrem, aos que precisam. E hoje nós vamos estudar um pouquinho isso. Vamos começar trazendo um dos espíritos que Ivone Pereira, a médium brasileira, tão querida nossa, é um dos espíritos que ela psicografou, chamado Tolstói, Lev Tolstói. Ele era um homem que viveu, nasceu em 1828 e desencarnou em 1910. Era um conde, filho de um fidalgo, de uma princesa, herdeiro de grandes latifúndios, pois possuidor de direitos autorais que lhe rendiam uma fortuna, porque seus livros, os livros que ele escreveu, fizeram sucesso no mundo inteiro. Como pôde este homem abandonar todos os seus bens, vestir uma roupa de aldeão pobre, aprender o ofício de sapateiro e passar a ganhar o pão com o suor do seu rosto? De onde provinha aquela força moral invencível, antecipando-se com esse gesto aos outros que mais tarde foram forçados a largar as terras por força das revoluções, que sempre buscaram uma justiça social maior, de formas diversas. Então, ele entregou todas as suas terras sem que nada o obrigasse e o fez voluntariamente, por amor. Então, dizem, e tem as enciclopédias, enciclopédia britânica, várias fontes assim bastante idôneas, né, sérias, elas dizem que ele falava, Tolstói, cerca de 80 línguas diferentes. E seu coração sublime foi capaz de, quando conheceu o Evangelho de Cristo, despojar-se dos bens que a sociedade lhe dera, já que percebia esta mesma sociedade como bastante injusta. Então, em 1962, Leon Tolstói
foi pedir a Ivone para que ela psicografasse algumas obras dele, contos e outros livros, porque ele estava procurando em terras brasileiras, já que na sua pátria não se podia psicografar livros. Isso era proibido na sua pátria, na Rússia. E como ele descobriu que Ivone Pereira tinha tido uma reencarnação em Moscou, já tinha sido russa, ela lá no arquivo mental da mente profunda dela poderia dar forma a essa psicografia, porque ela trazia na sua mente profunda o conhecimento da língua russa. Interessante, não é? Tanto é que ele assim o fez. E ela psicografou dele o livro Ressurreição e Vida, como também aqueles contos que estão enfeixados no livro Sublimação, que ele escreve alguns contos e o espírito Charles outros contos com a psicografia da médium Ivone Pereira. E o que é interessante é que ela via todas aquelas cenas que ele levava vamos dizer, a visitar, a ver, para que ela pudesse psicografar melhor. Ele levava para a Rússia, desdobrada, para ver a própria vida do povo, para que aquilo tocasse aquela memória profunda dela. E também proporcionava, vamos dizer, como se fosse um filme de cenas passadas, e que ele iria, vamos dizer, recontar, escrever nos romances que ela ia psicografar e nos contos também. É interessante isto. E isso não parece uma coisa tão incomum quanto se pensa. É isso que a gente vai mostrar. No livro Instruções Psicofônicas, que é a psicografia do Chico Xavier, mas são vários espíritos que trazem, assim, na sessão mediúnica, o psicofônico, aquele que o povo chama, que diz assim, que ele recebe espíritos, né? O espírito vinha, eles gravavam, isso já no Brasil, já com Chico Xavier, e eles depois transformaram em livro algumas dessas mensagens, destes saberes trazidos pelos espíritos. O nome do livro, como eu disse, é Instruções Psicofônicas. E a gente vai ver o capítulo 44, que já falamos uma vez. Mas agora, com esse enfoque mais precioso do nosso esforço de quando falar, pensar e fazer algo pelo próximo, percebermos que ali, ou mais depois, como que se plasmam imagens que podem ser mais ou menos duradouras, podem trazer mais ou menos felicidades para as pessoas. Então, vamos ler aqui essa psicografia. É do espírito chamado Efigênio Vitor. Examinando os variados setores de nossas atividades, a gente sempre salta um pouquinho, porque a linguagem de um áudio desse é uma coisa que tem que ser um pouco diferente, não é? Ele diz, examinando vários setores de nossa atividade, a atividade mediúnica, a atividade da psicofonia, as atividades da própria sessão. Primeiro, ele está falando primeiro nelas. Ele está dizendo, examinando várias atividades dessas sessões, a gente percebe o valor do trabalho dos arquitetos espirituais. Há uma equipe em cada reunião espírita que é formada por eles, e eles são prestativos e operantes. Unem-se a nós e manipulam a matéria mental que a gente vai soltando, vamos dizer assim, a nossa matéria mental, de modo a formar quadros mentais, quadros, imagens educativos, vamos dizer, e até curadores, assim, com as nossas palavras, porque educar sempre é uma forma de curar o espírito de qualquer dor, não é? Então, simplifiquemos o assunto, ele vai dizer, para que a gente possa entender melhor.
aqui na sessão mediúnica, como em toda parte, onde tenhamos pessoas com determinados fins de trabalho, existe uma atmosfera, existe nesta atmosfera ambiente, há um centro mental definido, para o qual convergem todos os pensamentos, não somente nossos, mas também daqueles que nos comungam as tarefas gerais. Então, ele diz assim, que em todas as partes que tem pessoas querendo fazer o bem, não só na reunião mediúnica, estas pessoas criam uma certa atmosfera ambiente. A gente sabe, né? Até chama psicosfera ambiente, não é? E nesta atmosfera, aqui ele traz um conhecimento mais específico. Há uma espécie de centro mental definido, é este o termo que ele usa, para qual convergem, para onde vão, vamos dizer, os pensamentos da gente estão dispersos, esse centro mental como que recolhe os pensamentos da gente, como quem guarda num reservatório um plasma sutilíssimo, quer dizer, uma energia preciosa, de que esses trabalhadores arquitetos se servem para criar formas de pensamentos educativas, curadoras, para criar paisagens, telas, coisas que possam transformar companheiros, inclusive dementados, adoecidos mentalmente e que tentamos socorrer. Está dando para entender? Quer dizer que aquele centro mental que recolhe as energias do ambiente, energias preciosas de grupos que desejam ajudar, para manipular o que ele chama de um plasma sutilíssimo. Plasma é uma substância que a gente emite no amor, na vibração, nos pensamentos. Então, ele como que recolhe para manipular esses plasmas, que eles têm também, mas podem recolher de mais gente e criar telas, paisagens, vamos dizer, imagens e até situações mesmo, assim, uma casa para atender pessoas adoecidas, um lugar cheio de belezas para as pessoas ali estudarem seus temas de vida. Então, estas, vamos dizer, modificações da nossa matéria mental, esses arquitetos espirituais manejam, manipulam e constroem. Então, uma casa como a nossa, quer dizer, uma casa espírita, é um pouso acolhedor, abrigando nesses objetivos de confraternização que todos temos e de ajuda aos amigos desencarnados, aos enfermos e sofredores, para que eles se desviem da sombra que os invade. Então, numa casa que deseja o bem dos outros, eles vão ajudar a criar essas situações para que as pessoas recebam o concurso de imagens vivas sobre as impressões vagas e descontínuas a que se recolhem. Quer dizer, imagens vivas, fortes, elas são reconstituidoras. A pessoa sai daquela dispersão, daquele pensamento entrecortado, sofrido, de desistência, de desamor. Então ele diz, para fazer esse trabalho, há arquitetos da vida espiritual que cooperam com estes programas de ajuda. Eles consultam também lembranças das pessoas, dos médios, das pessoas que precisam, e fazem todo um trabalho educativo, movimentando painéis vivos, capazes de mudar sua atmosfera mental, para que a vitória do bem aconteça. É assim que dentro, aqui, em nossos horários de ação, ele está falando do centro espírita, formam-se jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, oficinas, lares e tantos quadros outros para nossos companheiros desencarnados sofridos e mesmo os encarnados sofridos possam, vamos dizer, encontrar ali apoio, ali tratamento, ali abrigo, ali, vamos dizer, pacificação interior.
e possam ser sensibilizados nas suas fibras mais íntimas, favorecendo assim uma interferência maior, mais contínua de ajuda a eles, e que deve ser sempre mais e mais vigorosa. Então ele vai dizer que delitos, tragédias, problemas vão ficando à distância quando os companheiros vão adentrando esses novos planos de trabalho que o mais alto prepara, ou que o plano espiritual superior vai preparando junto conosco, quando pudermos cooperar, para o alívio de pessoas sofridas. Aí ele vai falar, é assim que forças mento-neuropsíquicas de nosso agrupamento são manipuladas por nossos desenhistas, pelos que organizam esses fenômenos de forma a revitalizar a vida, mediante a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos sofredores que ainda estão em trevas mentais. Espelhos ectoplásmicos e recursos diversos são também por eles improvisados e ajudam na mente dos nossos amigos também encarnados, para que eles possam se vincular mais e mais ao que Jesus ensina e estabeleçam nas suas vidas sintonia para o seu equilíbrio e a sua partilha de vida social. Vamos parar aqui, porque ele já está usando termos diferentes, ou seja, há todo um instrumental, eu li para que vocês percebam que há todo um instrumental que é usado para acessar memórias das pessoas sofridas, para ver que quadros se fariam para serem reconstituidores. Há também os encarnados que são trabalhadores, às vezes, do lugar, do centro espírita, e que se acham de alguma forma adoecidos ou sofridos, eles também são levados para esses locais para refazimento. E há todo um conjunto de até aparelhos mesmos capazes de facilitar esse arquivo vivo das lembranças das pessoas, mas também dos seus sofrimentos, para que aconteçam jardins, casas, hospitais, lares, belezas, tantas coisas aqui, templos diferentes, fontes com natureza, lugares, enfim, que de variada forma possam auxiliar o restabelecimento de sofredores, ou a recondução de espíritos vacilantes, ou mesmo o refazimento de espíritos trabalhadores. Então, vamos agradecer toda esta lembrança e que possamos recordar, como diz Emmanuel no seu texto A Prece Recompõe, que a prece é oração divina do Espírito no grande silêncio e recompõe a todos nós. Muita paz.